E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. O podcast que descomplica a geopolítica. Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num tema que, para muitos... Oi, parecer meio inusitado. É verdade. A gente vai falar da influência do Vaticano na política global. Tipo, será que o Papa está mais envolvido em jogos de poder do que a gente imagina? Fique aí com a gente para descobrir. Pois é, né? A gente geralmente vê o Papa como um líder espiritual, mas ele também é chefe de Estado, né? O Vaticano é um país de verdade. É mesmo? Com um corpo diplomático, embaixadores, a coisa toda certinha. Olha só. E o mais interessante é que ele tem relações diplomáticas com mais de 180 países. Caramba. O que dá um peso político enorme para o Vaticano. Entendi. Um peso que vai muito além da autoridade religiosa. Então a gente não está falando só de fé, mas de poder no mundo real. Exato. Tô começando a ficar instigado com essa história. E essa trama fica ainda mais interessante quando a gente olha para o Papa Francisco. Ele tem se posicionado sobre várias questões polêmicas. Mudanças climáticas, desigualdade social, até o conflito na Ucrânia. É verdade. Ele não é aquele Papa de antigamente que ficava só nas questões da igreja. E essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse tema. A gente meio que questiona as nossas ideias pré-concebidas sobre o que o Vaticano realmente faz. Sim. Mas também tem quem diga que o Papa Francisco escolhe lados, né? E aí que surge uma questão importante, a neutralidade. Alguns críticos apontam para a proximidade do Papa com líderes de esquerda, Sim. ou a falta de uma condenação mais firme a regimes alinhados com essas ideologias. E aí eles questionam se o Vaticano... Que historicamente sempre foi neutro. Isso. Tá pendendo para um lado específico sob o comando do Papa Francisco. Exatamente. Calma, eu preciso de um minuto para processar tudo isso. Então a gente tem essa figura super influente, se metendo na política internacional, mas também enfrentando acusações de parcialidade. Parece roteiro de filme de suspense. E a gente ainda nem entrou nos detalhes de como o Vaticano se alinha com as potências globais. Mesmo? Por exemplo, você sabia que o Vaticano teve um papel fundamental na reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos durante o governo Obama. Caramba. Isso que é poder diplomático de verdade. Mas e aí? A gente está falando de alianças formais. Tipo, o Vaticano se junta a certos países de maneira estratégica. Olha, não é tão simples assim. O Vaticano tem sua própria diplomacia independente. Mas isso não significa que ele se afaste de parcerias estratégicas quando necessário. A União Europeia é um bom exemplo. O Vaticano tem bastante influência dentro da União Europeia. É mesmo. Principalmente em questões sociais e éticas. Interessante. A posição deles realmente tem peso. Então é como se eles escolhessem as batalhas, os aliados certos para cada situação. Exatamente. E para deixar tudo ainda mais interessante, a relação do Papa com os Estados Unidos é, digamos que, complicada. Posto que sim. É direto. Qual que é o principal ponto de atrito? Bom, alguns setores mais conservadores do ZUA veem as posições progressistas do Papa Francisco. Tipo, em temas como mudanças climáticas, justiça social, com muita desconfiança. Eles enxergam isso como um desvio dos valores tradicionais do catolicismo. Faz sentido, mas outros não diriam que essas questões são centrais nos ensinamentos de Jesus sobre cuidar dos pobres e do planeta. Com certeza. Muita gente no ZUA, no mundo todo, vê a voz do Papa sobre esses assuntos como algo crucial. Principalmente para influenciar políticas públicas em áreas como migração, desigualdade econômica. Essa história vai ficando cada vez mais complexa. Pois é. Já falamos da União Europeia, dos Estados Unidos, e quanto a outros atores importantes no cenário mundial, o Vaticano se relaciona com eles também. Claro. Um exemplo particularmente intrigante é a relação com a China. A China? Apesar de um histórico de tensões, né? Sim. O Vaticano e Pequim firmaram acordos. É mesmo. Principalmente sobre a nomeação de bispos. É um jogo delicado, mas mostra como o Vaticano está disposto a manobrar estrategicamente para proteger os interesses da igreja, mesmo em situações complexas. Parece que eles estão jogando xadrez 4D enquanto o resto do mundo está aprendendo do Damas. E não podemos esquecer do Oriente Médio. Verdade. O Vaticano tem um longo histórico de mediação em diálogos de paz na região e também na defesa dos cristãos perseguidos. A influência deles vai muito além da Europa, tocando em alguns dos pontos geopolíticos mais delicados do mundo. Uau. Já deu para entender que o Vaticano é uma força importante nas relações internacionais. Com certeza. Mesmo que isso nem sempre apareça nas manchetes, né? É verdade. Mas como tudo isso afeta a gente aqui no Brasil. Afinal, temos a maior população católica do mundo. Exatamente.
É por isso que o Papa fala e faz tem um impacto enorme na sociedade brasileira. As declarações dele podem gerar debates sobre questões sociais, influenciar políticas ambientais e até mesmo interferir em eleições. Dado o poder que líderes católicos têm sobre parte do eleitorado. É muita influência. É quase como se a gente tivesse outro nível de governo para levar em conta, além de tudo. Sem dúvida, é um fator que não pode ser ignorado. E a presença do Vaticano na América Latina vai ainda mais fundo, com diferentes correntes teológicas moldando o cenário religioso e político da região. Olha só, me conta mais sobre isso. Quais são as principais correntes teológicas que a gente precisa conhecer? Bom, um exemplo importante é a teologia da libertação. Ela surgiu na América Latina na década de 1960. Sei. E teve uma influência profunda nos movimentos sociais, defendendo os pobres e marginalizados. Já ouvi falar da teologia da libertação, mas, para ser sincero, não sei muito sobre ela. A teologia da libertação interpreta os ensinamentos de Jesus sob a ótica da justiça social e da igualdade econômica. Ela enfatiza a opção preferencial pelos pobres, ou seja, a Igreja tem a obrigação moral de priorizar as necessidades dos marginalizados e oprimidos. Parece bem radical para a Igreja Católica. Com certeza. E por isso mesmo ela enfrentou bastante resistência, principalmente de alas mais conservadoras dentro da Igreja. E de figuras políticas que haviam como uma ameaça ao status quo. Então a gente está falando só de um debate teológico, mas algo com impacto no mundo real. Exatamente. E isso destaca o fato de que, dentro da Igreja, existe um espectro de pensamento e diferentes interpretações de como a fé deve se traduzir em ações no mundo. Entendi. Não é uma entidade monolítica com uma única visão política. É importante a gente lembrar disso. Mas, voltando à relação do Vaticano, com o Brasil especificamente, qual é o contexto histórico? Brasil e Vaticano têm uma relação diplomática de longa data, com fortes laços históricos e culturais. O Brasil participa regularmente de eventos internacionais organizados pela Igreja e frequentemente busca a perspectiva do Vaticano em relação a questões globais. Faz sentido, considerando o tamanho e a influência da Igreja Católica aqui. Acho que a gente cobriu muita coisa hoje. As jogadas de poder do Vaticano no mundo, as ações controversas do Papa Francisco... E até como tudo isso chega aqui no Brasil. Minha cabeça já está explodindo. É muita informação para processar, né? Mas é justamente por isso que a gente faz esses mergulhos, para conectar os pontos e entender as forças, muitas vezes ocultas, que estão em jogo. E no caso do Vaticano, essas forças estão em ação no mundo todo, de maneiras que a gente nem sempre se dá conta. É verdade. Acho que preciso assistir o Poderoso Chefão de novo para entender melhor todas essas intrigas. Talvez não precise tanto assim. Mas com certeza essa conversa serve para lembrar que poder e influência podem vir de lugares inesperados. Verdade. E para você que está acompanhando a gente, qual a principal mensagem que você espera que os nossos ouvintes levem desse episódio? Qual é a grande sacada? Eu acho que é o seguinte. Não subestime o Vaticano. É. Eles são uma entidade complexa e poderosa, e suas ações têm consequências no mundo todo, desde os corredores da ONU até o nosso dia a dia aqui no Brasil. Bem lembrado. E para quem está ligado aqui com a gente, não se esqueçam de deixar o seu comentário. A gente quer saber a sua opinião sobre o papel do Vaticano no mundo. Ele é uma força do bem. Um intrometido que gosta de se meter onde não é chamado. Ou algo entre os dois. Conta pra gente. E com essa pergunta, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho no intrigante mundo da diplomacia vaticana. Mas não vai embora ainda, porque a gente já volta para finalizar essa conversa e te deixar com mais algumas reflexões importantes. Fica ligado. A gente fica pensando, né, qual que deveria ser o papel do Vaticano no mundo, assim, no século XXI? Eles deviam se envolver tanto na política ou focar só nas questões espirituais? Boa pergunta. E pensando no Papa Francisco especificamente, será que ele encontrou um equilíbrio? Ou será que ele acabou pendendo demais para alguma agenda ideológica? Parece que todo mundo tem uma opinião forte sobre ele, né? Seja a favor ou contra. Pois, é um debate que provavelmente vai continuar por muitos anos. Mas o que a gente não pode negar é que o Vaticano, sob o comando do Papa Francisco, se tornou uma força importante no cenário mundial. E por falar em força, a gente não pode esquecer das críticas que o Papa Francisco recebe, né? É verdade. Não é só flores. Com certeza não tem gente que acusa ele de ficar em silêncio sobre certas questões. Principalmente quando se trata do país dele, a Argentina. Sim. A percepção de que ele não se opôs com firmeza à legalização do aborto por lá afastou algumas pessoas da igreja. Essa é complicada, né? Por um lado, ele é o líder de uma religião global com doutrinas bem específicas. Por outro, ele é argentino. E essa é uma questão muito complexa que desperta paixões dos dois lados.
Isso nos leva de volta àquela questão da neutralidade, né? Como equilibrar esse papel de líder global com as suas próprias crenças e a sua origem? É um desafio constante. E pra gente que não é cardeal nem diplomata, e que só está tentando entender o mundo, o que tudo isso significa. Significa que a gente precisa prestar atenção. O Vaticano não é uma relíquia do passado escondido num mini país. Eles estão ativamente moldando debates globais, influenciando políticas públicas e até mediando conflitos internacionais. Começando a achar que eu preciso de um correspondente no Vaticano só para me manter atualizado. É muita coisa para acompanhar, né? Mas é por isso que a gente faz esses mergulhos para conectar os pontos e entender as forças muitas vezes ocultas que estão em jogo. E no caso do Vaticano, essas forças estão em ação no mundo todo de maneiras que a gente nem sempre se dá conta. Acho que preciso assistir O Poderoso Chefão de novo, só para entender melhor todas essas intrigas. Talvez não precise tanto assim. Mas, com certeza, essa conversa serve para a gente lembrar que poder e influência podem vir de lugares inesperados. Verdade. E para você que está acompanhando a gente, qual que é a principal mensagem que você espera que os nossos ouvintes levem desse episódio? Qual que é a grande sacada que fica? Eu acho que é o seguinte: não subestime o Vaticano. Eles são uma entidade complexa e poderosa, e as ações deles têm consequências no mundo todo, desde os corredores da ONU até o nosso dia a dia aqui no Brasil. É verdade, bem lembrado. E para quem está ligado aqui com a gente, não se esqueçam de deixar seu comentário. A gente quer saber a sua opinião sobre o papel do Vaticano no mundo. Eles são uma força do bem. São intrometidos que gostam de se meter onde não são chamados. Ou algo entre os dois. Conta pra gente. E com essa pergunta, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no intrigante mundo da diplomacia vaticana. Mas não vai embora ainda, que a gente já volta para finalizar essa conversa e te deixar com mais algumas reflexões importantes. Fica ligado. E voltamos para a última parte do nosso mergulho na diplomacia vaticana. Nossa, essa conversa me fez perceber a influência global que o Vaticano tem. Pois é fascinante, né? Desde mediação de conflitos até debates sociais, o alcance dele é enorme. E a gente viu como essas ações globais acabam tendo consequências reais aqui no Brasil também, com a nossa enorme população católica, sem dúvida. O que o Papa fala sobre questões como mudança climática, pobreza e até valores familiares ecoa muito na sociedade brasileira. É verdade. Influencia políticas públicas até decisões pessoais. Exatamente. E faz pensar. O que será que o futuro reserva para o Vaticano? Eles vão continuar se posicionando no cenário mundial ou vão voltar para um papel mais tradicional, focado só nas questões espirituais? Essa é a grande questão. O futuro da participação política do Vaticano provavelmente depende de quem vai suceder o Papa Francisco. É verdade. E qual a visão que essa pessoa vai ter sobre o papel da Igreja no século XXI? Parece que o conclave papal é uma eleição global em si. O mundo inteiro vai estar de olho para ver que direção a Igreja vai tomar. Com certeza. E falando em estar de olho, a gente quer ouvir você, nosso ouvinte. É isso aí. O que você acha da influência do Vaticano nos assuntos globais? É uma força do bem, uma fonte de intromissão. Ou algo no meio do caminho. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Exatamente. A gente adora ouvir suas opiniões, suas ideias. E antes de encerrar, um lembrete rápido. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem esse episódio com seus amigos que também se interessam por relações internacionais. Isso. Nosso objetivo é tornar esses temas, às vezes complexos, mais acessíveis e interessantes para todo mundo. Com certeza. Valeu por se juntar a nós nesse mergulho no mundo da diplomacia vaticana. É isso aí. A gente volta em breve com outro episódio explorando um novo canto das relações internacionais. Aguardem. Até lá. Continue curioso, continue informado e fique ligado.